possível um policial ser a favor da legalização das drogas? Parece isso uma coisa impossível. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fernando, obrigado por estar acompanhando aqui o blog na Folha, o canal no YouTube. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um documentário chamado Quebrando o Tabu, que discute soluções alternativas mais humanas para a questão das drogas. Para fazer o documentário, a gente fez uma longa pesquisa, entrevistamos não sei se 168, 178, assim, muita gente. E o que acontece? Quando a gente vai montar um filme, para ficar lá os 80, 90 minutos do filme, muita coisa boa fica de fora. Então resolvi fazer uma microsérie, tocando em algumas questões das drogas, resgatando boas entrevistas e bons materiais do filme que não foram utilizados e que são inéditos. If you look in America in the 1870s and 80s, the principal consumers of opiate drugs, were middle-aged white women. There was bad sanitation, there was diarrhea, and opium was the wonderful cure-all for all these things. But when the Chinese came to America, working on the railroads, going home at night to smoke their opium pipe, that's when people said, what will those Chinamen do in those opium dens, seducing and raping and addicting our white women? And that's when we got the first opium prohibition laws. The first cocaine prohibition laws were in the south of the United States and were directed at black men, at Negroes, who it was afraid would take this white powder up their nose and forget their proper place in society. So typically, societies have criminalized those drugs that are used or perceived to be used by the immigrants, by the darker skinned people, by poorer people. Whereas those drugs that are used in the middle class or in the Western world by white people are less likely to be criminalized. Bom, antes de mais nada, para quem não conhece, deixa eu explicar um pouquinho o que é legalizar as drogas, que é diferente de descriminalizar e liberar. Liberar é uma coisa assim, pode tudo, em qualquer lugar, a cada hora, não tem regra nenhuma. Liberar, acho que nenhuma ameba acéfala defende, assim, absolutamente fora de cogitação. O que muita gente séria defende é descriminalizar e regulamentar. Qual que é a diferença? Descriminalizar é deixar de ser crime. Não quer dizer que as drogas vão estar disponíveis para venda. Isso significa que aquela pessoa que é apanhada com drogas não vai sofrer uma sanção criminal. Ela vai ser tratada como alguém que precisa de ajuda. Já legalizar, ou como eu prefiro, regulamentar, significa dar uma porta de acesso legal. When I was president 25 years ago, at that time I said that the punishment for the use of marijuana should not exceed the damage that marijuana would do to a person. And I also drew a distinction between decriminalization of the possession of marijuana, I think I said not more than an ounce, but I distinguished that from legalization to still make it a civil case. If somebody did distribute or possess marijuana or other drugs, but not to put people in jail if they had a small portion of marijuana to use themselves. I haven't changed my mind. Mas então, sem mais delongas, vamos à questão do episódio de hoje. É possível um policial ser a favor da regulamentação ou da legalização das drogas? Eu entrevistei pro Quebrando o Tabu 2 policiais, uma é a Lee Maddox de Baltimore, o outro é o Neil Franklin. Baltimore is a city which is well known for its illegal drug activity, and not just the drug activity but the violence that is associated with prohibition. And I say prohibition of drugs because it is the prohibition of drugs that brings the violence, not the use of drugs. I think the biggest lesson that I pull away from my time in law enforcement and my time here as a lawyer in Baltimore City is that our drug policies in America have been an utter and complete failure. We're no better with addiction rates, we're no better with quality of life than we were before the war started. As a matter of fact, things are actually dramatically worse. Our incarceration rate is the highest in the world. I think the most crippling one has been the zero tolerance policy, where we made it a decision in the cities, much like Baltimore City here, that anyone would be arrested and charged for a violation of the narcotics laws, no matter how small their offense. Regarding this war on drugs, and there is another solution to this, and it is to end prohibition. It is to legalize. Many people become afraid when they hear that word legalize, but by ending prohibition and legalizing, what we do then is we begin to actually regulate and apply standards to the stuff that's out there. If you ask a young person today here in this country,
what is easier, to get alcohol or cigarettes or to go buy marijuana or heroin? Many will tell you that it's easier for them to buy illegal drugs because there are no standards, there are no regulations, and the drug dealer on the corner does not care to see your driver's license to prove that you are 18 or 21. I don't think anyone should ever be incarcerated for what he or she voluntarily puts into their body. If we want to actually help people rid themselves and their communities of addiction, we'll get serious about it and dedicate our resources towards treatment and prevention. There's so many aspects to this, to the prohibition of drugs, the things that it prevents us from doing, because we spend billions annually in this country in law enforcement efforts and corrections and the judicial system. And it's time to legalize and to regulate and to tax and to take the jail bars out of the fight for. If we were able to take that money that we spend and put it towards treatment and education, right away we would eliminate the violence. Right away. É possível um policial ser a favor da legalização das drogas? Sim, é possível. Inclusive nos Estados Unidos tem uma organização chamada Law Enforcement... Travando a língua, Law Enforcement Against Prohibition. É uma organização de policiais que estão cansados de ficar tentando erradicar as drogas sem ter nenhum resultado, ficar enxugando gelo e querem mudar as leis, querem que o mundo seja diferente. Pode parecer meio maluco isso, né? Meio diferente, porque no Brasil vários policiais que a gente fala não tem essa visão. Mas também tem policiais no Brasil que defendem a regulamentação da maconha. Não é só nos Estados Unidos. Quando a gente vai falar sobre legalização das drogas, por trás dessa bandeira pode estar questões muito diferentes, como por exemplo a legalização da venda do crack ou a regulamentação do uso da maconha, por exemplo, para fins terapêuticos e medicinais. Nesse sentido, talvez seja interessante a gente voltar nos Estados Unidos, século passado, na década de 20, foi o que se chamou de lei seca. E em virtude de um mercado paralelo extremamente lucrativo, surgiram organizações criminosas extremamente violentas que depois se espalharam para outros setores. E no Brasil de hoje, com o modelo que está posto, olha o que orbita ao redor do tráfico de drogas. Às vezes as pessoas colocam muita expectativa no poder da norma para mudar a realidade. Antes de propor uma medida legislativa, a gente precisa analisar a possível efetividade, eficácia e eficiência dessa norma. É importante a gente não classificar os policiais como uma massa única que pensa igual, que age igual, que é tudo igual. Tem bons policiais, tem maus policiais. É importante a gente não generalizar e não ser preconceituoso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, um prazer estar aqui com vocês. Não esqueça de comentar, dar like, curtir, discutir, postar nas suas páginas e se inscreva no canal. Aqui, episódio de semana passada, aqui um episódio que eu gosto bastante. É nóis, muito obrigado!